Adivinha qual que é a doença favorita dos perfeccionistas? Todo mundo pode ter aquela sensação de que não está bom ainda, de que você fez, mas não ficou perfeito, não era assim que você queria. Mas entre os perfeccionistas, isso é ainda mais, né? Eles têm um padrão de exigência maior, para com os outros, para com eles mesmos, ou com todo mundo, né? E é esse o tipo de emoção que te leva para as artrites e para as dores nas articulações. São as articulações que respondem biologicamente aos conflitos de desvalorização quanto ao modo de fazer, quanto ao modo de como foi feito, ao modo de como ser também. Perceba que aqui é diferente das respostas musculares, que estão relacionadas ao fazer, à ação. Aqui o conflito não está na ação, mas em como executar a ação, em como a ação foi executada, em como a ação foi realizada. E a localização da dor é que nos dá as pistas para saber o que pode ter acontecido, qual é a causa do conflito. Eu vou dar como exemplo uma professora que me procurou certa vez. Ela tinha dores nos punhos, né? E apesar de não usar mais o quadro, ela ainda tinha as dores. E acontece que as dores nos punhos, nas mãos e nos dedos, têm uma relação com o sentimento de inaptidão, né? De ter falhado na execução de alguma coisa, de ter falhado em algum trabalho, em alguma atividade. E as sensações que ela apresentou, o que ela trouxe para mim, fez com que ela, na primeira sessão, já fosse para o primeiro dia de aula dela como professora. O primeiro dia como professora, e não foi bom para ela. Ela se sentiu inapta naquela função, logo no primeiro dia. E a dor ela não acontece quando você ainda está vivendo o conflito. A dor ela acontece depois que o conflito não está mais ali, depois de resolvido aquilo. Acontece quando o conflito cessa, depois que o conflito é terminado, é resolvido, acontece um processo de inflamação, de reparação e com isso a dor, tá? E no caso dela, ela estava com um conflito recorrente, um conflito em balanço, porque a cada aula, só o fato de lecionar já era para ela um gatilho que fazia com que o subconsciente dela acionasse mais uma vez aquele programa de inaptidão. E com isso, as dores e a artrite dela ia piorando. Porque ela entrava em conflito, resolvia o conflito. Entrava em conflito, resolvia o conflito. Isso semanalmente, quase que diariamente. Então, por isso a artrite vinha piorando. Entendeu? Já a minha esposa, esses dias, teve esse mesmo conflito, só que ele não era recorrente. Ela foi dar uma palestra e no mesmo dia ela já se queixou de que não foi bem do jeito que ela queria, não foi como ela planejou. Ela se queixou que não foi assim que eu queria que fosse. Não ficou bom. Embora eu tenha assistido e tenha ficado bom, ela achava que não, né? No outro dia, ela estava com um edema, um inchaço aqui nessa região e dor. E não foi difícil nesse caso de entender, né? Qual foi o evento, qual foi o conflito que ela viveu, em que momento isso aconteceu, né? Mas e as outras articulações? Por que que pode doer? A dor nos ombros, por exemplo, pode estar relacionada com o sentimento de não ser um bom filho, de não ser um bom pai, de não ser uma boa mãe, de não ser um bom marido, uma boa esposa. A dor nos cotovelos, ela pode estar relacionada por não conseguir ou não ter conseguido o que queria no trabalho, não conseguir agarrar alguma coisa ou também não conseguir afastar alguma coisa ou alguém. A dor na lombar, conflito de não poder mais suportar o peso, a carga, de não aguentar mais a pressão, de ter que ser forte por muito tempo, de ter que suportar. Cada região pode nos dar as pistas de onde está o problema para poder fazer o tratamento. Entendeu? Tá fazendo sentido para você? Se faz sentido, então já curta esse vídeo e encaminhe para aquela pessoa que está com dor e ainda não sabe por quê. Aproveite e deixe também nos comentários o que disso tudo fez sentido para você. Deixa eu saber. Até mais.